Vamos levantar nossa bandeira, a cruz continua de pé. Vamos cantar com toda certeza, a cruz continua de pé. Ela é nosso escudo, porto seguro, sombra, luz, proteção. Ela é fim de guerra, cura e poder, salvação. Vamos adorar e reconhecer a força que emana da cruz. Tomemos posse dessa verdade, a cruz continua de pé. Vamos adorar e reconhecer a força que emana da cruz. Tomemos posse dessa verdade, a cruz continua de pé. Hoje mais do que ontem, a cruz continua de pé. Hoje mais do que ontem, a cruz continua de pé. Vamos adorar e reconhecer a força que emana da cruz. Tomemos posse dessa verdade, a cruz continua de pé. Um bom dia, uma santa manhã para você que já nos acompanha neste dia tão feliz, meus irmãos. É festa, é a exaltação da Santa Cruz, e é por isso também que eu estou tão bem acompanhada hoje dos meus irmãos, de Cristo crucificado, que já está aqui também conosco nesta manhã. E que bom é ter você aqui com a gente também em meio a essa festa. Não esquece de já compartilhar esta live agora mesmo, porque muita coisa boa Deus tem preparado e reservado para você na manhã de hoje, mas não pode ficar só com você. Então já compartilha, já manda para os teus contatos aí no WhatsApp. E não esquece também de já deixar o like aí, certo? Todo mundo dando like nesse vídeo de hoje, porque vai bombar. Coisa que tem muita, muita coisa boa reservada para a gente, como eu já disse. Então vamos começar aqui, claro, né, acolhendo nossos irmãos que já estão por aqui. Bom dia, Arthur. Que bom é ter você aqui, não apresentando, mas aqui sendo meu convidado. Só a Santa Cruz para me trazer, somente, né? Gente, bom dia Sandrinha, Douglas, bom dia João Pedro, também na técnica, bom dia você, que dia feliz. Hoje, 14 de setembro, dia de exaltação da Santa Cruz, o céu está em festa, a igreja está em festa, e nós, remidos, que somos um carisma assim, profundamente apaixonado pela cruz, também estamos em festa. E é uma alegria para nós viver essa festa com você, que todos os dias caminha conosco, vive à sombra desse carisma, e hoje juntos ficaremos à sombra da cruz. Alegria imensa. Isso mesmo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandrinha, bom dia, Arthur, João, bom dia a você que está aí nos acompanhando. Que alegria celebrar, né? Dia de festa, a gente amanhece de fato com um clima diferente, né? E ainda mais celebrando essa grande festa da exaltação da Santa Cruz, que eu creio, se você não celebra como a gente, como a igreja celebra, eu acho que a partir de hoje você vai passar a viver melhor este dia 14 de setembro. É isso aí, você vai poder, a partir de então, celebrar de uma forma totalmente nova essa festa da exaltação da Santa Cruz, porque se você não conhece ainda, é hoje que você vai conhecer um pouquinho melhor dessa história, de como surgiu essa festa da exaltação da Santa Cruz. E como o Arthur bem disse, nosso carisma tem tudo a ver e celebra com muita alegria esse dia todo especial, e você também vai entender por que o remido celebra com tanta alegria e com tanto júbilo esse dia da exaltação da Santa Cruz. Mas vamos começar conhecendo um pouquinho da história da exaltação da Santa Cruz. Para isso, eu vou precisar da ajuda do meu irmão João Pedro, que está ali já no ponto. Vamos conhecer, vamos ler um pouquinho sobre essa história. A festa da exaltação da Santa Cruz, que celebramos em 14 de setembro, é a festa da exaltação do Cristo vencedor.
A celebração tem origem no século IV, quando a verdadeira cruz de Jesus foi descoberta em 326 por Santa Helena de Constantinopla, mãe do imperador Constantino I, durante peregrinação à cidade de Jerusalém. A santa descobriu as 3 cruzes usadas na crucifixão de Jesus e dos 2 ladrões, Dimas e Gesmas. Um milagre revelou qual das 3 era a cruz verdadeira e a vera cruz de Cristo. A Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém foi construída no local da descoberta e dedicada 9 anos após, em 335, com uma parte da cruz em exposição. Olha só quanta coisa fica esclarecido para a gente nesse texto. E que curioso, né? Foi aí que foi descoberta a cruz de Cristo, a verdadeira cruz de Cristo. E aí, Douglas, o que tens a nos dizer um pouquinho sobre essa história? É uma história magnífica, né? Por volta ali do ano, há algumas discussões, de 320 a 328, mais ou menos. É a cruz onde Jesus havia sido crucificado, ela desaparece, ela some, né? E surge, então. Também tem a história que o rei, né, o imperador, naquele tempo, estava em meio à guerra e a uma batalha, e ele tem, né, uma visão de uma cruz no fim de uma tarde, e ele entende aquilo ali como um sinal de vitória, que é curioso. Daqui a pouco a gente vai entender que para nós remidos também tem essa... contemplamos a cruz, temos essa vivência com a cruz também, com esse sentido, ela como uma bandeira de vitória. Mas a grande... podemos dizer, pivô da descoberta é a nossa querida Santa Helena, né, que é a mãe de Constantino e que traz essa realidade, como foi partilhada, do achado das 3 cruzes. E o milagre que é relatado no texto diz respeito, porque não sabia, né, qual era a cruz de Cristo e qual era a cruz, como gostam de dizer, do bom ladrão e do outro ladrão, né? Então, a liderança na igreja, naquele tempo ali, pede, então, para que tocassem uma mulher enferma com as cruzes, né? Tinha uma mulher enferma e se pega o madeiro, o lenho da cruz, e toca na mulher, vai tocando. A primeira tocou, não aconteceu nada. A segunda tocou, não aconteceu nada. A terceira cruz, ao tocar a mulher, ela fica curada imediatamente. E ela então é atestado que aquela era a cruz onde Jesus foi crucificado, que também para nós remidos é cura, né? Assim também como a liturgia vai trazer hoje para a gente a cruz como esse instrumento de cura, né? E a partir deste momento, né, tem-se a abertura aos cristãos que eram tão perseguidos, né, por parte do império, mas, e olha que belo, né, a cruz é aquilo que faz cair por terra toda a perseguição. A cruz, de fato, é um lugar, é um escudo protetor, é um lugar seguro para cada um de nós. Então, aquela que traz para nós é a que temos hoje como a nossa querida Santa Helena, mãe de Constantino, o imperador. É isso aí. Para mim, muita novidade por aqui. Acredito que para você também, você que está nos acompanhando. Então, vamos conhecer mais um pouquinho sobre essa história. Vamos começar a mergulhar. A gente começou pela história e agora nós vamos conhecer também um pouco mais sobre a liturgia que a nossa igreja tem preparada de maneira tão bela, tão perfeita para o dia de hoje. Graças a Deus que é Santa Manhã, não é Santa Noite, porque ainda dá tempo de você procurar uma igreja para ir para a missa e também mergulhar e se aprofundar neste mistério, nessa belíssima festa no dia de hoje. E Arthur vai falar um pouquinho para a gente também sobre essa liturgia toda especial para o dia de hoje, para o dia da exaltação da Santa Cruz.
E as suas palavras foram muito acertadas, Sandra Regina. A liturgia de hoje, ela traz essa beleza exatamente pela perfeição e pela exatidão com a qual ela nos coloca neste mistério, que é o mistério da exaltação da Santa Cruz. Na história, como Douglas comentava, nós vamos vendo a cruz sendo um sinal, né, que trouxe cura e que trouxe salvação para uma mulher enferma. E a liturgia de hoje nos apresenta exatamente a cruz com este poder de salvação. A primeira leitura, por exemplo, ela é retirada do livro dos Números, no capítulo 21, que traz aquela história tão conhecida de quando os hebreus, né, estavam ali no deserto, vivendo todo aquele processo de libertação da escravidão, e por causa do seu pecado, eles são atacados por muitas serpentes, e que envenenam e matam muitos que foram por elas envenenados, né? E Moisés vai até Deus e roga pelo seu povo, né? Diz: Senhor, traz a salvação. Se tu tens amor por este povo, manifesta a tua salvação. E Deus, né, ali cheio de compaixão e de misericórdia, para aquele povo que, olhando assim por um olhar bem racional, não merecia, porque eles atraíram aquelas serpentes, né? Porque aqui significa isso, né? O pecado que atrai o veneno, que atrai as consequências, o pecado que atrai a morte. Mas Deus, que é rico em misericórdia, o que é que Ele faz? Ele diz: faça o seguinte, Moisés, estenda uma serpente abrasadora no alto da haste. Quem olhar para aquela serpente vai ser curado. E aqui está uma coisa muito estranha à primeira vista, porque, ora, se eu fui picado por uma cobra, a última coisa que eu quero ver é uma cobra, né? Deus parece que não pensou direito nessa hora. Claro que não é isso. Porque há um forte significado, inclusive, nisso. Veja, quando nós olhamos para a serpente, nós vamos recordar exatamente o mal que está sobre nós. Era a experiência daquele povo. Eles estavam picados pelo veneno da serpente, né, picados pela serpente, e ali, portanto, carregavam aquele veneno no corpo, e quando olhavam para a serpente, percebiam: o veneno veio dela, né? Então havia ali uma ligação. Então, quando eles olhavam para a serpente, eles percebiam que o que estava neles também estava ali, né? Então, dessa forma, eles eram curados ao olhar para aquela serpente abrasadora de bronze. E assim a gente pode ficar pensando: então a coisa é meio estranha mesmo, ficou nisso. Sim, mas quando nós vamos lá para o Novo Testamento e para o Evangelho de hoje, inclusive, você, se estiver em casa, hoje eu convido você a abrir conosco, porque vale muito a pena. O Evangelho de São João, capítulo 3, convido você a pegar aí. Os remidos já estão em festa, porque eu mandei abrir nesse capítulo, que ele é a nossa cara, né? Evangelho de São João, capítulo 3, você pode pegar aí também. Versículo 14, João 3, 14. Olha como está escrito no Evangelho. Isso é uma conversa de Jesus com o mestre da lei, com Nicodemos. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos Jesus explicando um texto do Antigo Testamento. Não sei se Nicodemos entendeu ali, mas na frente com certeza ele entendeu, porque Jesus está fazendo uma ligação, e na exegese bíblica a gente chamaria de transposição cristã, que é um episódio, né, uma realidade do Novo Testamento explicando e iluminando a do Antigo Testamento. Jesus está dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem, ou seja, ele precisa ser levantado. E aqui nós temos essas duas imagens: a imagem da serpente no topo da haste e a imagem de Jesus no topo da cruz, como nós temos aqui atrás, hoje no nosso estúdio, o crucificado. E o que há de semelhança nessas duas imagens e nessas duas realidades? Primeiro, quando nós olhamos para a haste onde estava a serpente, nós vemos a fonte de todo o pecado, no caso, a fonte de todo o veneno, né? Quando nós olhamos para a cruz, não é a fonte do pecado, mas na carne de Jesus estavam os nossos pecados. Aquilo que nos feriu, aquilo que nos machucou, aquilo que nos tocou para a morte, ele carregou sobre si.
A gente poderia dizer, ele carregou sobre ele o veneno, mesmo sem ter sido pecado, mesmo sem ter cometido pecado algum. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Isaías diz, foi sobre os seus ombros, né? Eram os nossos pecados que pesavam sobre ele. Eram os nossos fardos, as nossas feridas que ele carregava. Então aqui está a semelhança da serpente erguida na haste e do corpo de Jesus na cruz. Em Jesus, quando eu olho para Cristo crucificado, o que é que eu vejo? Eu vejo um homem ferido, eu vejo um homem machucado, eu vejo um homem chagado, e aquelas feridas, aquelas machucaduras, aquelas chagas são as minhas, que ele fez questão de carregar. São as suas, que ele fez questão de carregar. São os meus pecados, são os seus pecados, que ele fez questão de carregar. E quando nós olhamos para a cruz, vivemos a mesma experiência de sermos curados. Por quê? Porque nós identificamos, o meu pecado foi crucificado com Cristo. As minhas dores, ele carregou. O meu sofrimento, ele padeceu. Então eu posso me levantar. Eu posso continuar. Eu não estou determinado pelas minhas feridas, porque elas foram curadas nas feridas de Cristo. Então, é o mesmo movimento, né? Assim como olhar para a serpente era cura naquele momento bíblico da vida do povo de Deus no deserto, para nós hoje olhar para a cruz é também fonte de salvação. Porque tudo que é mal, que me pertencia, ele carregou, ele suportou e ele venceu. Assim como a serpente venceu seu próprio veneno, na carne Cristo venceu o pecado. Na sua carne, Cristo venceu a fraqueza da minha carne. Então nós vemos aqui Jesus atualizando para Nicodemos, mostrando, olha a semelhança disso. E aqui nós vemos também o movimento do Pai, porque Deus não precisava, digamos assim, até para ser justo, curar aquele povo no deserto. Porque aquele povo pecou, aquele povo atraiu o veneno. Mas por que Deus ouve Moisés? Por que Deus escuta a intercessão de Moisés? Porque Deus amava profundamente o seu povo. E mesmo sabendo que o seu povo merecia por justiça morrer, mas a sua misericórdia o salvou. Então, é o Deus que, porque amou tanto aquele povo no deserto, salvou. Quando nós olhamos para a cruz, e é assim que Jesus se refere ao falar do Pai, pois Deus amou tanto o mundo. Meus irmãos, a festa da exaltação da Santa Cruz é essa atualização do Deus que de tal modo nos amou e que deu o seu Filho. Hoje, por força da palavra, mais uma vez nós somos alcançados por esse mistério. Mais uma vez nós podemos olhar para a cruz e dizer, ali está a minha salvação, ali está a minha vitória, ali está a minha cura. Porque hoje, por força da palavra, se faz nova também a experiência de salvação. Eu gosto muito quando alguns sacerdotes, quando terminam a proclamação do Evangelho, diz que por estas palavras sejam perdoados os nossos pecados, né? Pela força de proclamação que a palavra tem. Imagine hoje, né? Em que a igreja ela proclama e atualiza esse mistério, porque de tal modo Deus amou o mundo que entregou o seu Filho. E entregou para quê? Para salvar. Não entregou para condenar, não entregou para anular, não entregou para julgar, não, entregou para salvar. Deus não mandou Moisés erguer a serpente na haste para que quando as pessoas olhassem, Deus pudesse dizer, está vendo? Você pecou, olha o que a serpente fez com você. Não, não foi isso. Deus mandou erguer a serpente para curar. Da mesma forma, Deus não deu o seu Filho ao mundo para nos condenar, mas para nos salvar. Quem crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por esta razão que a liturgia nos dá esse texto, e eu repito as palavras de Sandrinha de forma tão perfeita, né? Que evangelho que se encaixa tão bem no mistério profundo do dia da exaltação da Santa Cruz. Recordarmos que assim como a serpente foi erguida, o Filho do Homem foi levantado. Assim como Deus amou o povo no deserto e os curou, de tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho para que nós não perecêssemos. Então, de fato, é muito belo mesmo.
É sim, é muito belo e a gente já fica assim, né? Todo impressionado, embelezado e já, né? Não sei nem dizer, faltam até as palavras, né? A gente se envolve e mergulha também desde já nesse mistério, nessa força desse amor redentor. Então, como a gente já falou aqui um pouquinho da história, né, que foi um marco, né, cheio de significados, de fato, a gente agora mergulhou também um pouco nessa liturgia de hoje, mas porque também que o Carisma Remidos tem tudo a ver com a festa da exaltação da Santa Cruz. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Mas antes, eu vou te dar alguns segundos, um tempinho só para você compartilhar esta live, porque ainda dá tempo que outros irmãos também conheçam e experimentem dessa festa no dia de hoje. Então, compartilha essa live e deixa o teu like aí, que agora a gente vai conhecer um pouquinho por que essa festa é tão especial para nós remidos, para nós que estamos aqui, mas para você também que está aí, que também é um remido conosco. Para nós remidos, a cruz ela é muita coisa, Mas a gente costuma dizer, e está nos nossos escritos, é nossa vocação, que a cruz é santa, é sombra, é luz, é proteção, é fim de guerra, é escudo, é libertação, é força, é vida nova, para você ver, então, como a cruz é tudo. Né? Então, eu gostaria também que meus irmãos falassem um pouquinho sobre o que significa tudo isso, né? Porque para a gente sabe, a gente experimentou, para alguns também talvez tenham até experimentado, mas não consigam compreender. Por que a cruz é fim de guerra, Arthur? Essa, inclusive, eu já estava rezando aqui para você me perguntar isso, né? Desculpa, viu, Douglas? Eu tirei essa de você. Porque é uma das expressões que eu mais gosto da nossa regra de vida, quando vai falar do que é a cruz para nós. Porque entender que a cruz é cura não é muito difícil, né? Uma vez que a gente, pela própria liturgia, a gente percebe que a cruz, de fato, ela cura, ela salva. Assim como sombra, e essa eu vou deixar para o Negão, né, para não ser egoísta, mas, assim, por que a cruz ela é fim de guerra? Meus irmãos, na cruz, tudo foi vencido. Na cruz, toda a batalha foi vencida. A batalha do inferno para perder o homem, a batalha do homem que está ali lutando para ser de Deus, mas muitas vezes o seu pecado e as suas feridas, né, dificultam tudo. Na cruz nós encontramos o fim da guerra, porque não há mais batalha a ser vencida, ela já foi vencida. Tem até uma canção que diz: ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida. Na cruz, Cristo venceu a morte. Eu acho bonito, eu não lembro agora ao certo, mas eu acho que é Paulo aos Romanos, quando vai dizer: na carne, Cristo venceu na carne. Ou seja, ele não usou poderes mágicos para vencer, ele venceu como homem, para mostrar ao homem que ele é capaz de superar o pecado, e para mostrar ao adversário que o homem criado por Deus, ele tem força para vencer. Foi na carne que ele venceu. Então é fim de guerra. A cruz é fim de guerra. A canção que nós entoamos no início, ela diz: tomemos posse. Então, a demora é só de você tomar posse desse fim de guerra. A batalha ela continua, mas ela já foi vencida. Então a cruz ela é fim de guerra por isso, porque não existe mais adversário que eleve contra nós mais um golpe. Não, todos os golpes já foram vencidos pelo golpe da cruz. Ela é fim de guerra. O demônio não tem mais o que ganhar, ele já perdeu tudo. A diferença é se eu não aceitar a vitória. Aí é outra história, né? Se eu não querer a vitória, aí é uma escolha minha. Mas a vitória é ali. Por isso que, além de ser vitória, a cruz também é fim de guerra. As suas batalhas, as suas lutas e as suas labutas já foram vencidas na cruz. Tome posse desse fim de guerra. Amém. Tome posse desse fim de guerra. Pois é, Douglas. E fala um pouquinho para nós por que a cruz é sombra, por que a cruz também é escudo para nós. É interessante que, enquanto desde o início a gente vem falando, né, vocês não escutaram a gente falando e também não vão escutar, porque normalmente quando nós falamos da cruz não pegamos esse tom de peso, de fardo, né, de coisa assim, sempre numa tonalidade negativa,
né? Porque quando se fala da cruz, infelizmente, tantas realidades com esse enfoque, né? Como algo, como um fardo. E Paulo mesmo que vai dizer, para uns é um instrumento, né, de morte e tudo, de condenação. Não, para nós não. E a sombra é sombra para nós, não no sentido de sombra das trevas, mas sombra no sentido de descanso mesmo, de refrigério, né, para aqueles que estão nas suas labutas, nas suas batalhas. Para nós, de fato, a cruz é sombra, é refrigério. Para aqueles que se refugiam na cruz, já vou também deixando um conselho de um sacerdote que hoje eu lia, e ele dizia, se você não tem condições de ir na missa, né, talvez estar enfermo, ou qualquer outra realidade que lhe deixa impossibilitado mesmo de ir numa missa, ele orienta, pegue uma cruz, abrace uma cruz, beije uma cruz, mas viva este momento. Acenda uma vela diante de uma cruz, faça essa experiência. E se você se encontra assim, né, agoniado, porque quando a gente pensa em sombra, para me fazer entender, imagine você num calor muito grande, né, num deserto, num lugar, e você vai de repente encontra uma sombra, né, uma árvore, né, que gera ali uma sombra. Então você encontra um lugar que lhe refaz, que é o refrigério. A cruz é para nós essa realidade. E é um escudo, ou seja, é proteção para nós. Porque lá na cruz também nós compreendemos dessa maneira, o mal, o demônio, ele não pode subir. Ele não pode subir. Ele não tem poder. Inclusive, eu lia um texto de um exorcista, e ele falando de algumas realidades que não precisa nem... Porque, normalmente, quando a gente tem uma imagem, e é assim que a gente faz, uma imagem de um santo, qualquer objeto religioso, a gente compra na livraria, a gente pede para um sacerdote abençoar. É assim que a gente faz, né? E devemos, de fato, fazer assim. Inclusive, se você comprar um crucifixo, né? Mas o sacerdote explicava, esse sacerdote que tem essa labuta com os demônios, né? Nesse ofício do exorcismo, ele dizia, a cruz, pelo simples sinal, né? Já causa repulsa ao demônio. Então, mesmo sem estar abençoado aquele objeto, mas quando o demônio se depara com essa realidade, ele já se sente expelido. Então, para nós, de fato, a cruz é um escudo protetor. A cruz é um escudo protetor. Não tenhamos a cruz como um amuleto, não. Não é essa a realidade. Não é para você ter uma cruz como objeto de superstição. Não, é um escudo protetor, porque foi ali, como Arthur partilhou, que Cristo venceu a morte, que Cristo triunfou. Foi ali. Por que a cruz é tão importante para os remidos? Porque somos remidos, né? Nós somos remidos pelo Senhor na cruz. É um instrumento de salvação, um sinal da nossa salvação. Então, não tenha vergonha, não se encabule, né? Tem algumas religiões que não têm essa vivência, essa prática religiosa, essa relação com a cruz que nós temos, e às vezes nós nos encabulamos até de fazer um sinal da cruz, né? O sinal da nossa salvação. É um escudo protetor para nós, é um escudo protetor na sua vida. E uma coisa que eu me lembrava, Douglas, quando você falava disso, me lembrava de duas coisas, né? De uma música que diz exatamente isso. A cruz que eu carrego no peito não é amuleto, não, mas sim sinal de salvação. E me recordava da experiência de Santo Antão, né? Um padre do deserto, também muito caro na nossa espiritualidade, como comunidade Remidos, e que ele ensinava aos seus discípulos exatamente a fazer o sinal da cruz. Eu acho que é muito importante. A cruz, ela não é mágica, e, pegando essa palavra, não é um amuleto. Mas quando eu faço o sinal da cruz, eu estou declarando a quem eu pertenço. É um sinal, é uma marca. Então,
de fato, e ele inclusive aconselhava aos seus discípulos a fazerem o sinal da cruz vários momentos durante o seu dia, especialmente na hora das tentações, né? Então, junto conosco, se torne um devoto da cruz. E não um devoto ritualista, né? Porque eu tenho uma cruz em casa, então todo o mal vai embora. Não, não é isso. O mal vai embora se eu entendo que naquela cruz está o sinal e o comprovante da minha salvação. Tem que ser uma relação, né? O objeto em si mesmo, ele não tem poder. O poder está exatamente nisso que Douglas disse, porque ele remonta direto à imagem da salvação. Por que o demônio, então, não suporta a imagem, mesmo se ela não for abençoada? Porque ela está ali dizendo, de fato, é o comprovante, é o fim de guerra. Quando ele olha para a cruz, ele lembra que ele já perdeu, né? Então, imagine se a cruz ela se torna, de fato, uma experiência. Uma outra expressão, e com essa eu gostaria de terminar a minha fala, que o nosso carisma nos ensina, é que a cruz é a nossa essência. É a essência do remido. Por que a cruz é a nossa essência? O que é a essência? É aquilo que há de mais original, de mais interior, tipo a minha essência. É aquilo que é mais, que sou mais eu, né? Usando essa expressão. É aquilo que essência não tem acessório. Então, por que a cruz deve ser a nossa essência? Porque na cruz nós nascemos de novo. A cruz ela é um ponto de origem para uma nova história. Assim como a cruz foi o marco para a nova história da humanidade, a cruz precisa ser um novo marco para o que eu sou, para a minha essência. Eu sou amado, né, ao extremo da cruz. Eu sou fruto da cruz. Né? Meu pecado não venceu a cruz. O meu pecado não diz quem eu sou. A minha fraqueza não diz quem eu sou. Os meus erros não dizem quem eu sou. O que diz que eu sou é a cruz de Cristo. Diz que eu sou amado, que eu sou remido. Teve uma vez, Arthur e Sandrinha, que eu fui me confessar, e é um conselho, porque a gente vive assim, e eu achei interessante o sacerdote também falar isso para mim. Nós não saímos da cruz, não devemos sair da cruz em momento algum. Eu não recordo nem o que eu fui me confessar. Eu sei que eu estava muito cansado no tempo, e eu acho que o sacerdote percebeu isso. E ele disse para mim, ele me deu esse conselho: olha, meu filho, se você estiver caminhando, né, e você sentir que a cruz de Cristo, ou sentir-se cansado na sua caminhada, ele usava essa expressão, né, sentir que a cruz pesou, né, ele falou: coloque a cruz no chão, sente nela e descanse nela, mas não deixe ela por nada. Quando ele até falou sentar na cruz, eu fiquei assim, você está na cruz? Mas aí ele disse, né, nessa intenção de descanse na cruz. Tantos homens e mulheres de Deus que acabaram se desviando porque deixaram a cruz, porque saíram deste lugar seguro, que também é o que nós rezamos. A cruz é o lugar seguro para eu garantir a vida em Deus. Então a cruz é um lugar seguro para você ficar. Se você estiver cansado na sua caminhada cristã, descanse na própria cruz de Cristo. Lá você vai encontrar força, refrigério, vai ser revigorado. E tantas vezes, né, de maneira tão equivocada, as pessoas são levadas, até culturalmente, sei lá, são criadas, né, a ver a cruz sempre como algo ruim, como um peso, como um fardo. E, na verdade, também o Carisma Remidos nos ensina que a cruz é um meio concreto, visível e palpável do Senhor revelar, manifestar o seu amor por nós. Então, nessa hora, quero convidar você que está aí na sua casa, no seu trabalho, para que possamos rezar juntos neste momento, neste dia que nós celebramos esta festa da exaltação da Santa Cruz e colocar também a nossa vida neste lugar seguro em que o Senhor revelou o seu amor por nós. E eu convido você, então, a fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós elevamos o nosso louvor, a nossa adoração à Santa Cruz. A esse instrumento que para uns era um instrumento de condenação, para outros de vergonha, para outros de loucura, mas para nós, sabedoria, salvação, luz,
porto seguro, fim de guerra, bandeira de vitória. É a tua cruz nas nossas vidas, Jesus. É a tua cruz erguida no meio de nós, sinal e comprovante da nossa salvação. Obrigado, Jesus. Nós pertencemos a este mundo que tu dissestes que o Pai tanto amou. Obrigado, Jesus. O Pai tanto me amou. O Pai tanto amou todos esses irmãos que agora rezam conosco, a ponto de dar o seu único Filho. Muito obrigado, Jesus. Eu te rendo louvor, gratidão, exaltação. Eu adoro a tua Santa Cruz, Senhor, e eu reconheço nela beleza, luz, glória, força. Eu reconheço, Senhor, na tua cruz prazer, realização, alegria. E eu te peço, Senhor, que pelos méritos da tua Santa Cruz, de novo, o mundo inteiro sinta, experimente a força que emana dela, a força de salvação, de redenção. Senhor, eu rogo por aqueles que estão perecendo, porque não creem na tua cruz. Senhor, atrai a todos à tua cruz, porque tu nos prometestes que quando o Filho do Homem fosse elevado, atrairia todos a si. Eu te peço, Jesus, que o homem deste tempo difícil experimente o amor da tua cruz, um amor tão belo que as palavras não sabem, não conseguem expressar. Que a humanidade seja apaixonada pela cruz, que a humanidade, Senhor, seja encantada, alimentada, sustentada pela cruz. Como diz a frase de um santo, Senhor, fixa é a cruz enquanto o mundo gira. Senhor, os tempos passam, as coisas acontecem, mas nada muda a realidade da tua cruz, erguida no solo da humanidade e no solo de cada coração. Senhor, que a sua salvação alcance a humanidade hoje. De modo especial eu rezo, Senhor, por estes irmãos agora que aqui nos comentários colocam seus pedidos, suas causas, mas também por essas intenções que não estão nos comentários, estão apenas no coração. Eu convido você, meu irmão, a colocá-las agora aos pés da cruz. Se você tem um crucifixo em casa, faça aquilo que Douglas disse, abrace a cruz agora. Abrace o crucificado e nele derrame hoje, se você não conseguir dizer nada, nele derrame suas lágrimas, nele derrame a sua vida, coloque a sua família aos pés da cruz, coloque a sua saúde aos pés da cruz, coloque a sua filha aos pés da cruz, coloque o seu esposo, a sua esposa aos pés da cruz, coloque o seu trabalho aos pés da cruz, coloque hoje as dificuldades que a sua casa vive aos pés da cruz. Coloque todas as suas causas judiciais aos pés da cruz, pois aí está o justo juiz crucificado para a sua salvação. Ele vence todos os acusadores, ele vence todos os adversários. Me vem no coração este sentimento de uma pessoa que está enfrentando uma causa judicial muito difícil, muito pesada. E a sensação que você tem é: os meus acusadores vão vencer. E eu sinto no coração muito forte o Senhor dizendo isso: na cruz eu venci o grande acusador, quanto mais estes outros que te atormentam. Receba a minha cruz como a bandeira de vitória, como o fim de guerra desta sua causa judicial. Bendito sejas para sempre, Jesus. Nós te louvamos. Eu tenho a imagem de uma mãe abraçada com uma criança e com a cruz, e você está rogando por esta criança. O sangue que emanou da cruz está salvando esta criança, está curando, guardando esta criança. Bendito seja, Senhor Deus. Eu sinto uma pessoa que olha para a cruz e olha para a aliança, e você agora suplica entre lágrimas pelo seu matrimônio. A cruz de Cristo será o ponto de equilíbrio do seu matrimônio. A cruz de Cristo será um marco para uma nova história no seu casamento. Muito obrigado, Jesus. A cruz de Cristo está curando agora o seu luto. A cruz de Cristo está agora unindo a sua dor à dor do crucificado. E você se sente agora livre do fardo, do peso, da tristeza.
E toda a sua vida agora ela é preenchida de sentido por causa da cruz. A cruz se torna a luz no seu luto agora. Você estava vivendo o luto nas trevas, agora você está vivendo o luto na luz que emana do corpo crucificado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Ele desceu de sua realeza, cantemos isso. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou. Escute, meu irmão. E como ovelha muda ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, e decidido pelas nossas vidas, e decidido pela sua vida, obediente foi até a morte de cruz. Nesse momento, meu irmão, você estava decidido em pôr um fim à sua vida. Mas olhando para essa cruz, você entendeu que Jesus estava decidido pela sua vida. E hoje não é mais o dia do fim da sua vida, mas é o dia do início de uma nova vida. Porque decidido pela sua vida, obediente, ele foi até a morte de cruz. Hoje não é o dia da sua morte, porque ele já morreu por você. Hoje é o dia da sua vida nova. Muito obrigado, Jesus. Bendito sejas. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Mais uma vez, Senhor, o nosso coração fica extasiado diante da força tremenda de vossa Santa Cruz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meus irmãos, que maravilha podermos conhecer, viver um pouquinho nessa manhã e experimentar a força deste amor redentor que salva, que cura, que é fim de guerra, que é proteção, que é sombra. Tantas coisas nós experimentamos do nosso Deus na manhã de hoje. Então, que não fique por aqui. Você ainda tem também a oportunidade de encaminhar, compartilhar esta live com outros irmãos, para que outros também possam fazer essa mesma experiência que você fez. Então, agora mesmo, compartilha, manda para outros contatos a live de hoje. E não esquece também de procurar uma missa, certo? Em algum momento do seu dia, com certeza, você vai poder ir à missa. Então, não perde tempo, não perde essa oportunidade. Até porque a missa é a
atualização do mistério Desse da mistério cruz, né? redentor, exatamente. Então, você não pode perder de estar nessa festa lá mesmo, né, na hora desse mistério que é revelado para nós. Então, convidamos você a isso no dia de hoje. Nós mesmos vamos, com certeza. Então, fica o convite para você também. Amanhã tem Santa Manhã novamente por aqui, com as lições do Papa Francisco. Você não pode perder esse dia também todo especial. Essa semana está cheio de dias especiais aqui no Santa Manhã. Então, não fica de fora e também convido outros irmãos para estarem conosco. Que Deus te abençoe. Um bom dia, uma boa festa da exaltação da Santa Cruz para você, para os seus. E até amanhã, se Deus quiser, meu irmão. Um grande abraço. Vamos adorar E reconhecer a força que emana da cruz. Tomemos posse dessa verdade. A cruz continua de pé.